então ela estava acordada. E aí automaticamente eu já coloquei na internet, liguei a televisão e falei, meu Deus do céu. E aí eu já liguei pro meu irmão e pedi para que ele fosse gentilmente acordar meu pai e minha mãe, né, que são senhores de idade, porque é uma notícia séria, né, uma notícia dessa trágica. E aí ficamos acompanhando as notícias de acordo com o que saindo, tanto na TV quanto na internet. Então, quando a gente viu passar uma maca num dos vídeos que passaram do hospital, nós achamos uma pessoa que passou muito parecido com ele. Automaticamente liguei para minha cunhada e falei, cara, eu acho que ele está vivo, porque está muito desencontrado as informações, recente começou agora, bota na TV que você vai ver. E ela também ficou naquela, nossa, eu acho que ele sim, glória a Deus e tal. E aí, só que assim, a notícia da confirmação não vinha. Então você imagina que a gente, eu estou aqui na casa dos meus pais, a minha cunhada que está lá está aqui com meus sobrinhos, minha esposa que está com meus filhos, enfim, nossos outros sobrinhos, cara, uma aflição total. Mas graças a Deus aqui nós temos amigos, os amigos deles estão aqui dando apoio, mensagens, muitas mensagens, orações. E aí veio a notícia que eu confesso que ele estava quase entregando os pontos, que ele estava vivo, foi encontrado mais um sobrevivente. Eu disse, nossa senhora, olha, estamos aqui ainda todos esperando mais notícias, né? Porque agora que ele deu entrada no hospital, acho que o próximo passo é alguém soltar um boletim para informar o estado dele. Estamos consternados também com a família dos jogadores que infelizmente não tiveram essa oportunidade, de Deus, enfim. Mas estamos aqui seguindo, estamos aqui, o que a gente sabe é o que é noticiado na TV ou na internet. Vocês conseguem sentir essa solidariedade do Brasil, porque de fato o Brasil e uma parte do mundo realmente está com vocês nesse momento em oração. Eu agradeço a sua participação aqui. Queria perguntar exatamente sobre esse momento tão especial do time, né, da Chapecoense. A gente vem falando sobre isso, sobre a grande expectativa que se tinha para esse jogo, para essa final da Copa Sul-Americana. Queria que você me contasse, chegou a conversar com seu irmão momentos antes desse voo, como é que estava a expectativa dele, o que você pode dividir com a gente aí sobre esse grande momento que o time vivia através da experiência do seu irmão? Olha, não só ele, quanto nós, os nossos amigos aqui do bairro, de Francisco Beltrão, onde ele conheceu a esposa, casou, os amigos de lá, agora em Chapecó, ele é uma pessoa muito querida. Meu irmão, graças a Deus, por onde ele passa, é uma pessoa muito querida. Em Santos também, muitos amigos lá em Santos, quando ele esteve em Santos. No Paraná, pelo Cianorte, enfim, em Campinas, Guarani. Ele esperava muito, muito. Nossa, você não tem noção do desejo, sabe? Ele acabou de ser campeão catarinense. Poxa, foi eleito um dos melhores zagueiros do campeonato. Foi eleito o melhor, ele o Diego, né? Do campeonato. Fez um campeonato brasileiro bom, vindo operado, sabe? De uma lesão seríssima. Teve que colocar uma haste de titânio no pescoço. Para você ter uma noção da luta que esse rapaz se propôs em prol de dar uma alegria com a torcida, quer dizer, a Chapecoense, quem não gosta da Chapecoense, até brinco no trabalho que eu falo, a Chapecoense é o América do Rio de Janeiro, é o segundo time, acho que de todo brasileiro. Infelizmente acontece uma tragédia dessa, quer dizer, todo mundo no clima desse jogo da final, é o campeão da Libertadores, ano passado o time bateu na trave, ele ficou muito sentido, ele queria muito aquele título, e quase que a gente consegue em cima do River Plate. E aí a gente acordado com uma notícia dessa. E eu, cara, sabe aquela coisa que você acha que nunca vai passar por isso? Pois é. Carlos, eu acho que vocês já estão sentindo isso, a gente aqui na Globo News e certamente todo mundo que está acompanhando essa cobertura está apreensivo com esse trabalho de resgate e com os cuidados que estão sendo dados às pessoas que sobreviveram nesse acidente. Queria dar um abraço aí para a família de vocês e a todos os familiares que vocês conhecem dos sobreviventes e também das pessoas que não resistiram a esse grave acidente. Olha, a gente vai conversar agora com a correspondente Renata Betti. Ela está na cidade do Panamá. Renata, bom dia para você. A gente sabe ali pelo mapa, né, e pelas fotos que já chegaram, que era um local de difícil acesso. Isso mesmo, Heloísa. Bom dia a todos. Era um local bem distante de uma via principal. Eram mais de 17, 20 quilômetros de qualquer via de acesso. Então, eles tiveram que ir caminhando. Os socorristas chegaram apenas,
2 horas depois do acidente, eles conseguiram de fato ter acesso ao local do acidente. Para você ter uma ideia, como a gente vem falando, é uma região muito montanhosa, então o primeiro que já é, o acesso por si só já é difícil, o clima já era ruim, tá? Tinha neblina, tinha chuva, foi no meio da noite. Eles tiveram que encerrar, depois de 2 horas e meia de busca, de resgate, né, no socorro, de fato, às pessoas, eles tiveram que encerrar e voltar agora às 6 da manhã, justamente devido a esses problemas climáticos e às condições da região. Parece que eram 80 graus de inclinação que eles tiveram que descer no morro para chegar ao local. A gente viu imagens do local, viu imagens também já vê agora as imagens das pessoas chegando aos sobreviventes, né, chegando aos hospitais. A Aeronáutica Civil da Colômbia divulgou a lista de sobreviventes, como vocês falaram, foram 6 sobreviventes, sendo que uma das pessoas acabou morrendo, né, depois do socorro, depois do acesso que eles tiveram às pessoas. E a Rádio Caracol, Heloísa, ela passou também a lista de todos os passageiros. A Rádio Caracol é a principal rádio da Colômbia. E essa lista foi divulgada já pelo site, mas como a gente sabe, não é bom, por enquanto, divulgar nome nenhum, porque até há pouco tempo o prefeito de Chapecó, por exemplo, constava o nome dele nessa lista. Então é importante deixar claro que a lista não está atualizada. Essa lista que foi divulgada pela Rádio Colombiana é a preliminar, aquela lista que foi antes das pessoas que de fato foram confirmadas no embarque. Então é importante dizer que os nomes que estão lá, nem todos, né, estão confirmados. As informações ainda não são oficiais. Uma outra informação é que o diretor da Aeronáutica Civil da Colômbia, ele também disse à rádio local que aparentemente a causa do desastre foi de falha elétrica e não mau tempo, como a gente veio falando. Claro que o mau tempo pode interferir depois que aconteceu a falha elétrica, né? Uma vez que o avião tem que chegar ao local que estava tentando chegar, no caso, o próprio aeroporto de Rio Negro, próximo ali à região metropolitana de Medellín. Mas a causa foi, aparentemente, uma falha elétrica e, segundo ele, apesar da chuva e da neblina, o aeroporto de Rio Negro estava operando normalmente e outros aviões aterrissaram sem nenhum problema antes. Então, ele disse, né, como a gente já sabe, que o piloto relatou falhas elétricas graves à torre de controle do aeroporto de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, horas antes do acidente. Renata, só para a gente entender então a situação do momento. Depois de uma interrupção nas buscas durante a madrugada por conta do mau tempo, sobre o qual você falou, inclusive que dificultou bastante o acesso, que precisou inclusive ser feito a pé, as buscas foram retomadas e, portanto, então não dá para a gente dizer que esse número agora é fechado. 75 mortos e 6 sobreviventes feridos. Não dá para a gente bater o martelo nisso, é isso? As buscas, o trabalho continua intenso nessa região, foi retomado esse trabalho, é isso? É isso, porém, o chefe dos bombeiros que está no local, ele já disse que as chances são muito remotas de ter mais algum sobrevivente. A gente sabe que a cena que ele relatou é horrível, né? Ele falou que havia destroços por todo lado, num diâmetro de 100 metros ao redor do acidente do avião. O avião estava completamente destruído e quem foi encontrado com vida logo nos primeiros momentos, depois que eles chegaram, já foram para o hospital. Eles continuam lá, é claro, para fazer essa parte também do reconhecimento dos corpos, essa parte tão delicada depois de um acidente, né? Esse trabalho importante, porém muito difícil. E, claro, que eles seguem tentando, de alguma forma, ver se tem alguém com vida. Mas a gente torce para que isso aconteça, mas ele já deixou claro que as chances são pequenas, Aline. Renata, queria agradecer por enquanto. Qualquer atualização que você tiver aí direto do Panamá, pode chamar a gente aqui no estúdio. E olha, o repórter Kleber Rodrigues foi até a casa do atacante Bruno Rangel, que estava no voo da Chapecoense. O jogador tinha planejado passar o fim de ano junto com a família na cidade de Campos, no norte do Rio de Janeiro. Assim que souberam do acidente com o avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia para um jogo decisivo do clube, né, a final da Sul-Americana, amigos e parentes de Bruno Rangel estão reunidos em frente a esta casa no Parque Prazeres aqui em Campos, onde a família do jogador mora. Claro,
Todo mundo está muito assustado com toda essa história, pessoas tristes, chorando. No início da manhã, muita gente ainda aguardava informações a respeito dos envolvidos neste acidente, sobre feridos e também mortos nessa trágica notícia que abalou todo o país nesta manhã. Bom, as primeiras informações que eles receberam agora há pouco de uma sobrinha que morava com o Bruno Rangel é que ele está, infelizmente, entre as vítimas fatais deste acidente na Colômbia. Lembrando que o Bruno Rangel é o maior artilheiro da Chapecoense, ele fez história no clube e, segundo parentes, sempre vem ao fim do ano para cá para passar o Réveillon, o Natal com a família. Inclusive estava previsto a vinda do Bruno Rangel agora em dezembro para Campos. Infelizmente, essa notícia pegou todo mundo de surpresa. A gente continua acompanhando essas informações sobre esse trágico acidente que abalou todo o país. Kleber Rodrigues, de Campos. A gente retoma o contato com o nosso correspondente em Buenos Aires, Ariel Palacios, que tem mais informações sobre o Atlético Nacional, time colombiano exatamente que a Chapecoense iria enfrentar nesse jogo tão esperado da Copa Sul-Americana. Ariel. Pois é, Aline, Luísa, o presidente do Atlético Nacional, do time colombiano, que enfrentaria amanhã o Chapecoense, ele visitou, ele se aproximou do lugar da tragédia, participou das ofereceu colaboração com as operações de resgate, depois, já no fim desta madrugada, emitiu um comunicado dizendo que o que ele esperava que fosse uma grande festa do futebol se transformou, infelizmente, em uma grande tragédia e enviou, muito emocionado, chorando, suas condolências às famílias do Chapecoense. E, segundo informações extraoficiais, mas provenientes de diversas fontes, Juan Carlos de la Cuesta estaria reunido agora com a diretoria do Atlético Nacional para encaminhar um pedido à Conmebol para declarar o Chapecoense como campeão sul-americano. Ariel, continua com a gente aqui nessa cobertura, mas agora eu vou passar aqui para as pessoas que estão no estúdio com a gente, para quem acompanha essa cobertura a partir de agora, Sidney Garamboni, comentarista do Estúdio I, e também o Gustavo Cunha Mello, que é especialista em gerenciamento de risco. A gente viu agora há pouco a nota da Agência Nacional de Aviação Civil falando sobre esse fretamento, né? Existia a possibilidade de um voo fretado e daí existe uma regra internacional que não permite que uma companhia de um terceiro país, era boliviano, né, faça um voo entre Brasil e Colômbia. Queria que você explicasse isso para a gente. Como é que funciona essa regra e qual é a questão de segurança mesmo de um voo como esse? Bom, primeiro que o Brasil tem vários acordos bilaterais com diversos países, como, por exemplo, França, que as aeronaves francesas podem trazer franceses para o Brasil, para o turismo, e os brasileiros podem, em voos de companhias aéreas locais, levá-los para Paris também, por exemplo. Então, a mesma coisa tem com a Bolívia, com a Colômbia, com uma série de países. Então, é natural que uma companhia aérea boliviana saia do Brasil para um voo para a Bolívia e não pode fazer voo de cabotagem aqui dentro do Brasil, como levar para outro país tampouco. Então, isso é um ponto normal, não tem nada de errado nesse ponto da ANAC. O segundo aspecto esta aeronave é uma aeronave para trajetos curtos. Então, o fato de fazê-la parar antes em Santa Cruz, lá na Bolívia, não atrapalhou em nada, ao contrário, ajudou, contribuiu para a segurança de voo, para que ele parasse e reabastecesse para um novo trajeto, até porque a autonomia desse avião, salvo engano, não permite um voo de São Paulo a Medellín. Eu acho que é maior, teria que pegar um mapa e ver, mas 3.000 quilômetros, eu acho que é mais. E aí o avião este avião especificamente não conseguiria fazer. Então o voo até a Bolívia é normal, parada para abastecimento. E a gente já vê muitas homenagens às vítimas desse acidente. Os jogadores do Real Madrid fizeram 1 minuto de silêncio nesta manhã em homenagem às vítimas do voo que caiu na Colômbia. Em um comunicado oficial, o Real Madrid lamenta profundamente o trágico acidente aéreo sofrido pelo clube brasileiro Chapecoense e estende as suas condolências a familiares e amigos das vítimas. Ao mesmo tempo, deseja rápida recuperação dos sobreviventes. A gente conversa agora, então, com o embaixador do Brasil na Colômbia, o Júlio Bitelli. Júlio, bom dia para você. Obrigada pelo seu tempo aqui com a Globo News. Eu repito a pergunta que eu fiz para o cônsul agora há pouco sobre o trabalho que está sendo estruturado aí pela Embaixada Brasileira na Colômbia de assistência às famílias e às vítimas dessa tragédia.
Bom dia, Luísa. A embaixada está, obviamente, desde a madrugada empenhada primeiro em obter as informações mais atualizadas possíveis sobre essa terrível tragédia e depois em buscar facilitar ao máximo o trabalho, a vinda das famílias e depois a liberação também, infelizmente, dos corpos para que possam ser transportados para o Brasil o mais rapidamente possível. Nós temos em Medellín um cônsul honorário que tem feito um trabalho de ir aos hospitais, ver os sobreviventes e está em contato permanente com as autoridades também para os esforços de resgate. As autoridades locais têm sido extremamente colaborativas. Nós vamos ter um escritório de apoio no aeroporto de Medellín para recepcionar as famílias e procurar dar o apoio necessário a essas famílias. E, sobretudo, também vamos trabalhar com as autoridades locais para tentar agilizar ao máximo a liberação dos corpos para que possam ser transportados de volta ao Brasil. Da Bolívia. Senhor embaixador, a gente está falando agora aqui do Rio de Janeiro, a Heloísa falando com o senhor. Queria entender um pouquinho a mobilização que já existia. Claro que tinham muitos brasileiros indo para aí por causa do jogo, um jogo muito esperado, principalmente para o estado de Santa Catarina, torcendo demais para a Chapecoense. Como é que está o clima nesse momento? Tinham pessoas que já tinham chegado, vocês tinham uma mobilização especial para a chegada dessa delegação? Olha, obviamente era um momento histórico para o futebol de Santa Catarina e para Chapecó e, de certa forma, uma belíssima história de Cinderela, como eles dizem aqui, de um time que sem grande tradição e que chegava ao momento mais importante da sua história. Então, há uma grande consternação de todo mundo, e eu tenho recebido manifestações dos próprios colombianos de solidariedade e há inclusive a notícia de que o Atlético Nacional estaria sugerindo que o título fosse dado à Chapecoense como forma simbólica de homenagear esse time que sofreu essa tragédia terrível. Mais cedo o cônsul nos informou que estavam sendo feitas, inclusive, reservas em hotéis, em locais para que os familiares pudessem ser alojados, os primeiros que fossem chegar. O senhor já tem informações sobre essa movimentação das famílias, no sentido aí de acompanhar principalmente o resgate, a identificação desses corpos? Olha, a Força Aérea Brasileira, por determinação do próprio Presidente da República, colocou já à disposição um voo que deve sair de Guarulhos em algum momento hoje, trazendo alguns familiares aqui e para Medellín. E de nossa parte nós estamos então montando esse escritório de apoio no aeroporto, no local que já foi colocado à nossa disposição pela Prefeitura de Medellín, e o nosso cônsul está vendo também acomodação e transporte. Agora, em coordenação com Brasília, nós vamos procurar fazer com que as famílias sejam recepcionadas da melhor maneira possível e possam, num momento que é de muita dor, naturalmente, possam ter o atendimento necessário. Senhor embaixador, queria agradecer demais a sua participação aqui na edição das 10 da manhã. A gente está acompanhando imagens do resgate aos sobreviventes, a chegada das pessoas. E agora, há poucos instantes, a gente mostrou uma foto que é exatamente o local do acidente, já com os destroços ali do avião, esse voo da companhia Lamia, que carregava 81 pessoas, a gente tem a confirmação de mais de 70 mortes. Eu vou conversar agora com Sidney Garamboni, que está aqui com a gente. A gente tem essa informação desencontrada, o jogador que foi responsável e foi considerado o herói da conquista aí dessa disputa na final da Copa Sul-Americana, o goleiro Danilo. Ele primeiro foi considerado sobrevivente, estava no nome na lista de sobreviventes, depois houve uma informação de que ele não teria resistido e agora a Cruz Vermelha local fala que ele está sim entre os sobreviventes. A gente está aguardando uma informação oficial, mas queria, Garamboni, que você contasse um pouco para a gente quem é esse jogador e a importância dele para essa grande disputa que era tão aguardada, esse momento de glória.
Essa é meio assim até aflitivo para a gente, porque como a gente tem acompanhado as notícias, é um local de difícil acesso, que os sobreviventes estão cada um no hospital e tal, então você de repente você tem uma informação, você fala, poxa, sobreviveu, aí tem outra informação, não, faleceu e tal, e vem muita informação, e muitas vezes é uma questão de tempo, né, da notícia que é errada. Mas assim, o Danilo e o Bruno Rangel também, que a gente viu a reportagem anteriores, eram ídolos da Chapecoense. A gente vê imagens também do jogo. Isso é uma coisa que eu ia falar para vocês, assim, olha, existe não sei nem se é uma ironia ou uma homenagem antecipada a um time que estava mexendo com a cabeça dos jogadores, a gente vê a defesa do Danilo, né, dos jogadores, que é o seguinte, o último jogo da Chapecoense, desses jogadores, que foi contra o Palmeiras, não é? E o Palmeiras foi campeão brasileiro, e por causa da importância desse jogo, foi um jogo transmitido praticamente para todo o país. Era como se fosse uma grande despedida desses jogadores, né? E a gente viu esses jogadores que estavam pensando muito na Sul-Americana e mesmo assim fizeram um jogo duro contra o Palmeiras. O placar foi magrinho. Foi magrinho, foi 1-0 Palmeiras. Então, assim, esses jogadores... a Chapecoense, o grande ídolo dela, digamos assim, foi o Bruno Rangel, porque é o jogador que mais fez gols, mais de 80 gols pela Chapecoense, foi campeão brasileiro, vice-campeão brasileiro da Série B, subiu para a Série A, foi para o futebol árabe, depois voltou. E o Danilo também está nessa toada de ídolo, assim como o Kleber Santana, que é um jogador que jogou no Atlético de Madrid, um jogador que já foi de seleção brasileira, um jogador que foi também do Avaí e se achou também um pouco mais experiente, se achou na Chapecoense. Então, assim, é engraçado como é que você vê um time como esse. Ele não é assim um time de ídolos, né? Apesar do Bruno Rangel ter sido um grande destaque. É um time de jogadores que se apegaram a uma cidade, jogadores que se apegaram a uma ideia. E o Caio Júnior, que é o treinador, também é importante falar dele, porque assim, a gente já falou várias vezes aqui da diferença de estrutura da Chapecoense, mas não vou nem dizer estrutura, mas diferença de dinheiro. Quando você tem um patrocinador que paga para um Flamengo, para um Corinthians, é muito maior. Na Chapecoense é menor. E o Caio Júnior, Elô, ele já tinha dado mais de uma vez entrevista dizendo, olha, eu nunca treinei um time tão estruturado e tão organizado quanto a Chapecoense. Então, ele também estava, assim, apaixonado pela ideia da Chape, né? E a gente comentou bem mais cedo hoje, a Chape foi carinhosamente chamada pelos torcedores, pela crônica esportiva brasileira, do Leicester brasileiro. Por que isso? Porque o Leicester foi um time inglês, que foi campeão inglês, que foi assim super badalado pela imprensa mundial, porque também não tinha dinheiro, não tinha grandes craques, mas conseguiu driblar tudo isso e ser campeão num país de times bilionários praticamente. E a Chape era a Leicester, ou o Leicester brasileiro. E a Chape estava aí aos pouquinhos, porque assim, muitas vezes, o que acontece? A gente também tem que ser muito pragmático. Um time como o São Caetano, ele teve esse sucesso nos anos 90, na virada do ano 2000, e depois não resistiu. Não resistiu porque era uma iniciativa meio privada e tal. A Chapecoense, aparentemente, pelo que a gente estava acompanhando, era um projeto mesmo de longo prazo, um projeto de um time novo, fundado em 1973, interior de Santa Catarina, tinha um patrocínio forte de uma empresa que era a Aurora, que era assim, criada ali nos arredores de Chapecó, então tinha também essa identidade e aos poucos ela ia ganhando mais dinheiro. Você vai para a Série A, você ganha mais dinheiro de direito de transmissão, você ganha mais dinheiro num patrocinador eventual, mais dinheiro do fornecedor de uniforme, então você começa a ser um time médio forte, né? E volto a falar, num estado que você tem já Avaí, Figueirense de Florianópolis e Criciúma de Criciúma. Então, assim, não é fácil um time médio de uma cidade pequena entrar na elite do futebol brasileiro. O Chapecoense não só entrou, como ficou durante 3 anos. Olha só, antes de embarcar, o jornalista Rafael Renzel, que é um dos sobreviventes dessa tragédia, ele gravou uma mensagem do zagueiro Neto, que também foi encontrado vivo, felizmente, na fuselagem do avião. Vamos ver o que ele disse antes de embarcar. Imagina que algumas coisas vão acontecer, tanto pro bem quanto pro mal, né? Tanto coisas boas como ruins.
E tive um momento de lesão, né, uma lesão importante, e eu também não imaginava, como assim também quando eu voltei, não imaginava que as coisas fossem acontecer tão bem como aconteceram. É um momento que eu sei que Deus colocou na minha vida, preparou isso antes de eu me machucar, de eu já saber que isso iria acontecer, e fico feliz, grato, porque não é toda hora que a gente chega numa final da competição internacional, a gente tem que valorizar isso e agradecer a Deus por esse momento, dando o nosso melhor em campo, lutando até o final, saindo esgotado como a gente tem saído de campo, porque momentos como esses passam na nossa vida e de repente não voltam mais. E a gente tem que valorizar esse momento e dar o nosso melhor dentro de campo. Beleza, muito obrigado. Neto, dá um recadinho pro torcedor que está lá em Chapecó, que está ansioso também. Torcedor chapecoense, a gente está aqui no aeroporto de Guarulhos, a gente conta com a fé, com as orações de vocês aí, para que a gente possa ser fortalecido cada vez mais, uma grande final, um grande jogo, e a gente espera o apoio de vocês aí. Obrigado por tudo, a gente agradece já pelo apoio que foi dado contra o São Lourenço, e a gente espera que a gente possa fazer um grande jogo e levar esse segundo jogo aí com um resultado melhor lá para Curitiba. Olha, a gente tem uma atualização agora. A própria assessoria de imprensa da Aeronáutica Civil da Colômbia acaba de divulgar um comunicado para a imprensa. Olha só, segundo a Aeronáutica Civil da Colômbia, os sobreviventes são tripulantes. Ximena Soares, que é auxiliar de voo, a gente já tinha dado o nome dela. Ervin Turmini, que é técnico da aeronave. Entre os jogadores, são 3 sobreviventes. Alain Ruchel, que foi encaminhado para o hospital de La Serra, a gente já tem aí essa atualização. O Jackson Follman, que era goleiro, ele também foi para um hospital ali na região, São Vicente Fundación. E o Hélio Hermínio Zampier, que é o neto, a gente já falou até mesmo com o irmão dele. Entre os jornalistas sobreviventes, há apenas um nome, o Rafael Vandobina, que é jornalista e está também no Hospital de La Serra. Portanto, essa atualização foi feita agora pela Aeronáutica Civil da Colômbia. A gente tem a informação oficial nesse momento. A gente tinha, ao longo da nossa cobertura, falado também do defensor, ou grande, a gente acabou de comentar aqui da grande defesa do goleiro Danilo, e ele estava entre esses sobreviventes, mas na lista oficial agora não está mais o nome de Danilo. Aline. Felizmente, Elô. A gente volta então para Buenos Aires, que o Ariel Palacios tem mais informações para a gente atualizadas. Ariel? Queria comentar sobre os acidentes aéreos que aconteceram ao longo da história sul-americana no quesito esportivo. E o mais famoso de todos, evidentemente, é o acidente de 72 de um avião da Força Aérea Uruguaia, quando tentou atravessar a Cordilheira dos Andes, se espatifou a 3.500 metros de altura, em plena cordilheira, no meio da neve, e dos 45 tripulantes, era uma equipe de rugby que estava indo, um time de rugby que estava indo para jogar em Santiago do Chile, dos quais, das 45 pessoas, 16 sobreviveram. Mas, dentro do quesito futebol, o maior acidente, e maior em número de pessoas, infelizmente ultrapassado pelo acidente agora com a Chapecoense, foi em 1987, quando o Aliança de Lima, que estava no topo do campeonato peruano naquele ano, em 87, viajou a Pucallpa para um jogo do campeonato nacional. O time venceu 1-0 e no avião, na viagem de volta para Lima, o avião Fokker, no qual estava viajando todo o time, caiu no mar e o único sobrevivente foi o piloto. 43 pessoas morreram. O Aliança de Lima ficou em estado de total devastação. O seu plantel, os reservas, morreram todos nesse acidente aéreo, e o Aliança de Lima conseguiu terminar o campeonato de 87 jogando com os seus integrantes da Liga Juvenil e graças ao empréstimo de vários times peruanos que cederam jogadores para que o Aliança de Lima pudesse concluir seu campeonato. Ariel, a gente volta com você a qualquer momento. Olha, ontem à noite, um dos sobreviventes, o jogador Alain Ruchel, postou um vídeo nas redes sociais, isso um pouco antes de decolar. Rapidinho, estamos chegando, Colômbia. Estamos chegando, é vídeo, rapaz.
gente acompanhou, portanto, esse vídeo feito já dentro da aeronave, né? Olha, a FIFA divulgou agora há pouco um comunicado em solidariedade às vítimas do acidente aéreo na Colômbia. Clubes de futebol europeu também prestaram homenagem, a gente já mostrou algumas aqui. Vamos voltar a conversar então com a nossa correspondente Bianca Rotier, que está em Zurique. Conta pra gente, Bianca, como é que estão essas homenagens? São muitas reações por aí, né? Muitas, Elô. Bom dia para você, bom dia a todos que participam e assistem essa cobertura da Globo News. A FIFA, a Federação Internacional de Futebol, mudou inclusive a cor do perfil no Twitter para mostrar o luto. Primeiro mostrou ali, postou uma mensagem em inglês, depois a mensagem veio em português e essa mensagem é atribuída ao presidente Gianni Infantino. Ela diz o seguinte: é um dia muito triste para o futebol, lamentamos profundamente a queda do avião na